Olá, você que está aqui com a gente na TV Ceará, acompanhando o Giro Nordeste e agora também acompanhando aqui o análise de fato dessa semana, dessa quinta-feira. Hoje eu converso com o Dr. Gonzalo Vecino, ele que é ex-presidente da Anvisa e médico sanitarista. Doutor, muito obrigado aí pela participação no análise de fato aqui de hoje, para a gente conversar aí sobre mais assuntos sobre o coronavírus. É um prazer estar aqui com vocês e poder esclarecer os nossos telespectadores. Doutor, então vamos lá começar a falar dessas notícias que foram avassaladoras aí sobre as vacinas que estão sendo pesquisadas, né? A gente teve no começo dessa semana a vacina russa, que na fase 2 já está sendo aplicada lá na Rússia. Inclusive o presidente Vladimir Putin disse que a filha dele já foi imunizada com essa vacina. E aqui no Brasil a gente viu muitos governadores e agências falando que essa vacina não tem comprovação, então ela não deve vir aqui para o Brasil. Mas teve um estado, o Paraná, que já está fazendo contatos aí com a agência russa para trazer a vacina para cá. O que o senhor está achando dessa vacina russa aí, que está na fase 2 ainda, mas já está sendo vendida como uma esperança aí para a cura do coronavírus? Veja, um remédio, ele está voltado para tratar doentes e tem um sistema bastante duro e consequente para demonstrar que ele é capaz de tratar doentes com a devida segurança. Uma vacina é um produto que vai ser usado em pessoas que não são doentes. A vacina é aplicada em pessoas saudáveis. Então, os testes para produzir uma vacina são muito mais exigentes e tem que tomar muito mais cuidado. Veja, uma vacina como essa, ela tem um potencial de ser aplicada em toda a população da Terra. Imagine se essa vacina produz qualquer tipo de efeito colateral. Seria um desastre de continentais proporções. É inaceitável que não se siga com todo rigor o processamento para fazer o registro de vacinas. O registro de uma vacina, ele tem uma fase pré-clínica, ele é testado in vitro, testado em animais de pequeno porte, geralmente camundongos, depois animais de médio porte. O grande alvo nos animais de médio porte é o beagle, um cachorro. E aí ele, eventualmente, algumas dessas vacinas que estão agora entrando em fase 3 passaram por isso, são testados em macacos rhesus, que é um primo muito próximo do homem. Tem um DNA muito semelhante ao do homem. Aí ele passa para a fase clínica. Passou em tudo isso, foi aprovado, não matou os animaizinhos, então, fase clínica. Isso seria a fase 1, no caso. Tem 4 fases. Na fase clínica tem 4 fases. Então, pré-clínico e clínico. Na fase clínica, 4 fases. Fase 1, verificação de segurança. Você pega uma amostra pequena de pessoas que nunca tiveram contato com o bicho, essa coisa toda. Que tamanho é essa amostra? É 50 a 100 pessoas. Se fosse um remedicamento, seria 10 a 20 pessoas. Como é uma vacina, 50 a 100 pessoas. Aplica a vacina e verifica se ocorrem efeitos colaterais. Nestas vacinas que estão agora entrando em fase clínica, o efeito colateral que apareceu em alguns pacientes foi vermelhidão e dor no local da injeção da vacina. Só. Trauma local. Terminou aqui a fase 1, que demora aí umas 2, 3 semanas, vai para a fase 3, para a fase 2. O que é a fase 2? Aumenta um pouco o número de pessoas, então, se foi 50 a 100 a primeira, 100 a 150, 200 pessoas recebem a vacina. E aí você acompanha durante um mês, retirando sangue depois de 10 dias, todos os dias dos pacientes, para verificar a ocorrência de desenvolvimento de anticorpos, o que indica que a vacina funcionou. Na maior parte do acompanhamento da fase 2, das 2 vacinas que estão aqui no Brasil, que é a vacina da Sinovac
chinesa com o Instituto Butantan e da vacina da Oxford AstraZeneca com a Fundação Oswaldo Cruz, se verificou a necessidade de uma dose de reforço. Então, tem uma dose de reforço, você acompanha a vacina. Pois bem, terminou a fase 2. A vacina produziu, nesses dois casos, produziu imunização. Agora tem que ir para a fase 3. O que é a fase 3? É uma fase 2 ampliada. Acontece que existem alguns fenômenos que eles são muito raros. E com uma pequena amostra, você não consegue enxergar esses fenômenos. Então, agora você vai passar para a fase 3. Se na fase 2 você injetou em 100, 200 pessoas, na fase 3 você vai injetar em 10 mil pessoas. A vacina da dengue, que é do Instituto Butantan, ela está sendo testada em 16 mil pacientes. E esse teste, como é uma vacina mais complexa e que é voltada para 4 tipos de dengue, ela está durando 3 anos, a fase 3 da vacina da dengue. E ela também deu muito bons resultados na fase 1. Então, Mas neste por que que momento, nós estamos... essa vacina aí da dengue que está demorando 3 anos, ainda está no meio dos estudos, ainda não Está no tem... final, está no final dos estudos. É que ela na verdade, é 4 vacinas em uma, porque ela é o sorotipo 1, sorotipo 2, 3 e 4 do vírus da dengue. O vírus da dengue tem 4 tipos diferentes de vírus, então é uma vacina mais complexa mesmo, né? Essas vacinas Então, da AstraZeneca, que é em parceria com a Fiocruz, né? A gente tem aqui no Ceará um laboratório da Fiocruz, a gente tem um controle maior da transparência desses estudos clínicos, né? Essa vacina anima mais os pesquisadores brasileiros? veja, as duas vacinas, tanto a chinesa quanto a inglesa, têm registros adequados de suas experimentações. Então, em ciência, nessa coisa da pesquisa clínica, você pede autorização para a autoridade sanitária. Então, a Anvisa autorizou a fazer os testes das duas vacinas aqui no Brasil. Para autorizar, ela exigiu toda a documentação pré-clínica. O que é a documentação? É o registro sistemático de cada coisa que foi feita e das consequências de cada uma das coisas. Tudo tem que ser registrado. Então, e agora, na aplicação em seres humanos, tudo é meticulosamente registrado. E é isso que as agências de regulação, a FDA aqui, a EMA na Europa, a Anvisa, vão ver. Vão ver os registros e verificar que eles estejam todos muito corretos. Não tem muita alternativa. Essa coisa é uma coisa muito bem feita. E esse pessoal das agências está acostumado a fazer esse tipo de análise. Pois bem. Doutor, mas Então, mesmo nós estamos tentando com fazer. essa transparência nos estudos dessas duas vacinas aqui no Brasil, que estão sendo testadas aqui no Brasil, esses testes vão continuar na fase 3 até 2022. Há uma Não, sensação de que essa vacina está não. sendo acelerada, não? Não. Os testes de fase 3, eles terminam agora, no final deste ano. Em 4 meses, nós temos já o resultado da aplicação das 2 doses, no caso destas 2 vacinas. E tem mais 2 vacinas sendo testadas aqui no Brasil. A da Pfizer e a da Moderna. Elas também estão fazendo testes aqui no Brasil. O Brasil é um bom lugar para testar porque a doença ainda está em evolução. Então, elas pediram autorização, mas elas não têm acordo de produção aqui no Brasil, diferente da Sinovac e da Oxford, que fizeram acordos. Há uma venda de 30 milhões de doses e depois há uma segunda venda de 100 milhões de doses para serem recebidas em tonéis e envasadas no Brasil. E há uma assinatura também de transferência de tecnologia de produção de insumo farmacêutico ativo, o IFA,
para começar a produção no Brasil. Então, no caso da Sinovac e da Oxford, isso já está tudo assinado e resolvido. Se a vacina passar no teste de fase 3, então daqui a 4 meses, entra-se com o pedido de registro na Anvisa. A Anvisa vai analisar toda a documentação e, embora a Anvisa ela está analisando a documentação, porque essa documentação já entrou na Anvisa para que a Anvisa autorizasse fazer os estudos de fase 3. Então, não é nada inédito para a Anvisa. Então, vai começar. Quando pedir o registro lá em novembro, vai ser muito rápido o registro, porque já está sob domínio. Aí faz o registro, registrado, pode começar a utilizar. Paralelamente a isso, as duas empresas já têm fábrica e estão iniciando agora o processo de produção. Se não passar na Nesse fase momento 3, já tem produção de vacina. se não passar na fase 3, tudo isso vai para a lata do lixo. É um risco. Só que é um risco inteligente, porque, veja, em 4 meses morreram 100 mil brasileiros. Eu tenho mais 4 meses pela frente. Se daqui a 4 meses termina a fase 3 e eu já tiver vacina, eu não tenho que esperar mais 4 meses, que é o tempo que demora para a produção de um lote de vacina. Demora 4, 5 meses a produção de um lote de vacina. Um lote de quantas Então, vacinas? Quantas doses? 100 milhões, eu acho que os lotes estão sendo planejados para ser em torno de 100 milhões. Mas não é só o Brasil que vai receber essas vacinas. Existem acordos de venda dessas vacinas, tanto na China, quanto nos Estados Unidos, quanto em outros países. Do primeiro lote de produção, nós vamos ter acesso a 30 milhões de doses só. 30 milhões de doses dá para imunizar 15 milhões de pessoas, porque essa vacina, as duas precisam de 2 doses. Quem vai ser vacinado? Profissionais de saúde, e deve sobrar um pouco de vacina, os grupos de risco, e aí vamos entrar. O Brasil só vai estar vacinado no segundo semestre do ano que vem, na melhor das hipóteses. Então, vacina não vem e resolveu. Não é um passe de mágica. Tem um caminho aí que vai durar certamente até o final do ano que vem. Então, terminada o fase 3, você tem autorização para comercialização e começa a distribuir. Aí começa a fase 4. Todo medicamento, toda vacina que é aprovada, ele passa a ser usado e os dados sobre a utilização dele, aí passam a ser analisados durante o processo de aplicação nas pessoas. Então, começa a fase 4. Há pouco tempo atrás, a empresa francesa Sanofi registrou uma vacina contra a dengue. Inclusive, o Paraná também foi um dos compradores, chegou primeiro no pote lá, comprou vacina da dengue. Só que a vacina se revelou com problemas. Pessoas que já tinham tido dengue tipo 2, que tomaram a vacina, tiveram reações muito graves e a vacina teve que ter suspensa a sua comercialização em fase 4. Então, é possível passar pela fase 3 e ter problema, e aí só na fase 4, na fase de comercialização, é que você consegue enxergar um problema que você não conseguiu enxergar com 10 mil pessoas tomando. Você vai enxergar quando 1 milhão de pessoas estiver tomando. Aí você consegue ver aquele problema. E é inaceitável que morra uma pessoa que seja. Por que é inaceitável? Porque você está dando remédio para uma pessoa que não estava doente. Então, uma pessoa que não estava doente morrer por causa disso é inaceitável. Nós estamos falando de vacina, não estamos falando de remédio. Então, é muito complexo isso. Eu ia perguntar para o senhor justamente isso. Então, quer dizer que passando dessa fase 2, chegando na 3, tendo esses resultados preliminares, não quer dizer que a vacina ainda é segura. Tem que ir para a fase 4, que é a fase de comercialização. E de lá ela pode ser retirada ainda, como aconteceu com o caso da Sanofi. Os russos, aparentemente, não fizeram a fase 3, só fizeram fase 1 e 2. Então, estão muito no começo.
não será registrado no Brasil e, não sendo registrado, não será aceita no Brasil. Essa coisa do Paraná não serve para nada. Além do que, a ideia lá do Paraná é que ele seja produzido num laboratório chamado Tecpar, que é um laboratório que faz envase de vacinas para Fiocruz. Nunca fabricou vacina. Tem uma linha de encher tubinho, só. Né? Então, acho que tudo isso é muito prematuro. Além do que, os russos andaram falando que a vacina dura 3 anos, a imunidade da vacina deles. Como é que eles podem dizer que a imunidade da vacina deles dura 3 anos se nós não temos 7 meses de doença? É um despautério falar que o troço dura 3 anos quando você não chegou lá nos 3 anos. O É senhor vê impossível você dizer toda essa quanto tempo conversa dura. como uma especulação aí por conta dessa corrida maluca que virou essa questão da vacina entre China, Rússia e Estados Unidos? Veja, o negócio da vacina não é o que está acontecendo entre China, Rússia e Estados Unidos. O que está acontecendo entre China, Rússia e Estados Unidos é muito maior e não tem muito pouco a ver com Covid e com vacina. Tem a ver com posse de armas nucleares, com comércio, com essa briga entre o Trump e os chineses por causa do comércio americano, com os russos também por causa do comércio entre os russos, com a questão da Crimeia, com essa questão agora de Belarus, ou seja, tudo, menos a ver com Covid. Covid é pinto na É só agenda um desses pretexto, 3 né? países. Com certeza, são pretextos. Doutor, vamos mudar um pouquinho de Então, assunto agora. Ah, pode terminar, pode concluir. não, então nós temos 2 vacinas muito boas que estão em teste no Brasil, com tecnologias diferentes. Uma tecnologia mais tradicional, que é a da Sinovac e Butantan, que é a tecnologia de vírus inativado, e outra que é de uma tecnologia nova, que não existe nenhuma vacina produzida no mundo ainda, que é a tecnologia do envelopamento de uma partícula viral num vírus DNA. Então, você pega um pedaço do vírus RNA, põe dentro de um vírus DNA, e esse vírus é o carreador do agente que vai estimular o aparecimento da imunidade. É chamada vacina de vetor viral. Vacina de vetor viral. É a vacina da AstraZeneca, é a vacina da Pfizer e a vacina da Moderna também. E que as 4 estão sendo testadas no Brasil. Diz que a russa também é uma vacina de vetor viral. Embora seja uma vacina nova, há uma aposta que seja uma vacina que dê uma imunidade mais longa do que a imunidade concedida pelos vírus atenuados, porque nós conhecemos já esse tipo de vacina. A vacina da gripe que nós usamos hoje é feita com esse tipo de vírus desativado. Né? Então, basicamente, é isso que temos sobre vacina. Tem muitos outros probleminhas aí no meio, se vai ter seringa, se vai ter agulha, se vai ter vidrinho, vamos ver o que vai acontecer. Né? Ainda é um mistério, né? Vamos vendo conforme passar o tempo. Doutor, vamos mudar aqui um pouco do foco. O assunto é o mesmo ainda, né? Claro, mas o foco agora que eu quero conversar com o senhor é sobre 2 declarações. Uma foi do físico e ambientalista austríaco Fritjof Capra, que ele disse o seguinte: pandemia é uma resposta biológica do planeta. E o senhor também deu uma entrevista à Globo News que o senhor disse o seguinte: a próxima epidemia já está a caminho, fazendo uma relação entre esse desmatamento crescente na Amazônia e a chegada de novos vírus às cidades. Queria que o senhor falasse aí dessa situação aí do Brasil, contribuindo para que a gente tenha novas epidemias aí num futuro próximo. Veja bem, essa é uma questão crítica. Nós tivemos 2 ocasiões não foi bem uma epidemia, mas foram surtos de gripes num passado bem próximo. Como é que chamaram elas?
Uma chamou gripe suína e outra chamou gripe aviária. De onde vieram esses nomes? Porque o vírus era um vírus originalmente da ave que saltou para o homem. O vírus era um vírus originalmente do porco que saltou para o homem. Isso é fruto da nossa capacidade, da nossa necessidade de produzir alimentos. Então, nós estamos produzindo uma quantidade imensa de frangos, de porcos, de bois, e esses animais têm uma flora própria, uma fauna própria deles. E esses bichos que vivem nesses organismos estão muito próximos do homem, que os cria, que os mata e que os prepara para a alimentação. Então, existe uma grande chance de haver um salto de um micro-organismo que nesses bichos não produz grande dano, mas que poderá produzir dano nos homens, como aconteceu com a gripe suína e a gripe aviária. Da mesma maneira, o que aconteceu na China? Um morcego. A China é um país um pouquinho maior que o Brasil, tem 11 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil tem 8 milhões e meio. Então, mas só que aqui vivem 210 milhões de habitantes, na China vive 1,5 bilhão de habitantes. Então, os chineses estão ocupando a natureza e estão empurrando o que vive na natureza cada vez mais para longe. O morcego, na China, está sob pressão ecológica. Esse bicho do morcego, ele saltou para um mamífero que eles gostam de comer lá, chamado pangolim. Esse mamífero, o pangolim, está em extinção de tanto que eles comeram o pangolim. Então, o bicho que mora no pangolim, que morava no morcego, que é o coronavírus, ele é uma coisa da sabedoria da natureza. Tudo que vive na natureza, tudo que existe na natureza, tende a querer continuar existindo. Então, se acontece um conjunto de movimentos que está abafando aquela forma de existência, ele vai buscar encontrar alternativas. Darwin já explicou isso para nós. Adaptação, né, E doutor? esse bicho é adaptação. E esse bicho do pangolim pulou para o homem. É o Covid-19. Está aí. Pois bem, o que nós estamos fazendo com a Amazônia? Nós estamos destruindo a Amazônia. Na Amazônia existem inumeráveis, incontáveis formas de existência de outros micro-organismos. Se eles se sentirem muito pressionados ambientalmente, eles tenderão a encontrar alternativas. E a alternativa é o homem que está fazendo isso com a selva. Isso nós já vemos Quando hoje. uma madeireira ilegal vai na Amazônia adentro, vai lá cortar a árvore. Há um perigo de novos vírus que a gente nem sabe que existem, contaminarem esses seres humanos que estão lá e trazerem para a cidade esse vírus? Com certeza. Veja bem, tem alguns fenômenos que nós já conhecemos. Veja, por exemplo, o fenômeno da febre amarela. Não existe febre amarela na cidade no Brasil, mas existe febre amarela no mato. Então, a febre amarela no Brasil hoje, ela é exclusivamente silvestre. De tempos em tempos, o reservatório natural do vírus da febre amarela, que é o macaco, passa por uma epidemia que nós chamamos de epizotia. De 5 em 5, 7 em 7 anos, tem uma epidemia entre os macacos. Morre um monte de macaco. Mas um monte de macaco sobra. A letalidade é de 20%. Então mata 20% dos macacos, o resto sobra. Imunizado. Teve a doença e sarou. O vírus para de circular. Só que passa 5 anos, nasce um monte de macaquinho e volta a ter suscetíveis novamente. Tem outra epidemia. Então, se nós entrarmos na floresta no momento em que o vírus está circulando, quando nós temos as epidemias, a chance de pegar febre amarela é muito grande. Agora, vamos destruir as florestas? Vamos matar todos os macacos? Não, Que não foi o que vamos entrar na aconteceu na época floresta. que teve um surto de febre amarela e estavam matando macaco para se livrar desse vírus, né? Está errado.
Ele é da natureza, tem que continuar lá, tem que garantir que os ciclos naturais ocorram. E nós temos que nos proteger. Se vai ter que entrar na floresta por alguma razão, tem que se proteger, tem que pôr alguma coisa que coloque o Aedes longe, os mosquitos que transmitem a febre amarela longe. E se tiver num lugar onde tiver macaco morrendo, tem que tomar duplamente cuidado. Né? Da mesma forma, nós temos que ter o mesmo cuidado Na com a verdade, o malária. macaco morrendo é um grande sinal para o ser humano se É manter bom, precavido, né? a gente O vírus percebe está que tem lá aí. um ciclo de vida que está em luta. Então, as agressões que nós estamos fazendo ao meio ambiente têm um preço que será cobrado de nós mesmos. Então, nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos fazendo no meio ambiente. Além disso, nós temos que criar sistemas de monitoramento do que acontece no meio ambiente. Os sistemas brasileiros são muito frágeis. Nós não temos laboratórios com capacidade de acompanhar o que está acontecendo nesse mundo dos vírus. Laboratórios que tenham capacidade de identificar vírus, laboratórios que tenham capacidade de fazer sequenciamento rápido de qualquer tipo de vírus. Até temos alguns, mas são poucos. Laboratórios que tenham capacidade de produzir vacinas experimentalmente, né? Produzir vacinas experimentalmente. Né? No Brasil não tem nenhum laboratório de segurança microbiológica máxima, o chamado laboratório P4, que é utilizado para esses vírus de alta transmissibilidade, como, por exemplo, o vírus do ébola. Nós não podemos trabalhar em pesquisa com vírus tipo vírus do ébola, tipo vírus de Marburg, porque nós não temos laboratório de segurança máxima e esses vírus são muito perigosos. Nós também temos uns vírus perigosos já conhecidos aqui no Brasil, né? O vírus da peste de Lábrea, o vírus sabiá. Nós temos nossa contribuição a dar para o mundo nesse sentido. Então, nós temos que ter uma capacidade científica de controlar, de perceber e de monitorar essas ocorrências no Brasil. Esse é o caminho para a gente evitar cair como nós caímos nesta epidemia daqui a pouco. O senhor acha que essa pandemia pode fazer o governo abrir os olhos nesse sentido, para esse investimento na pesquisa? Nós, cientistas, pesquisadores, estamos divulgando muito isso e falando da importância. Uma das poucas críticas que nós podemos fazer ao ministro Mandetta, e as pessoas não lembram muito bem, lá quando ele estava no ministério, alguém chegou para ele e falou: e aí, ministro, vamos apoiar fazer uma vacina aqui no Brasil? Porque a Fiocruz e o Butantan têm capacidade, sempre tiveram. Nós temos um programa de vacinação com 23 vacinas e oferece 300 milhões de doses de vacina por ano. Todas elas hoje estão em produção no território brasileiro. O Brasil tem, nessas duas instituições, uma capacidade de pesquisa e produção fantástica. O Mandetta respondeu: vacina é para cachorro grande. No Brasil, nós não vamos nos preocupar em gastar dinheiro com isso. Errou, porque o Brasil tem condição de fazer vacina. Então, eu espero que o governo esteja atento a isso, porque temos que ter uma política de produção de vacinas melhor do que a que nós temos hoje. Estas vacinas que estão em teste não foram fruto de uma política governamental, foram fruto do ativismo, da inteligência da Fundação Oswaldo Cruz e do Instituto Butantan. Ou seja, não tem política pública neste momento aí, nessas duas atividades. Então, se tivesse uma política pública, seria muito melhor. Além do que, veja, se tudo isso der certo, quem é que vai suprir de vacinas, provavelmente vendendo a um preço muito baixo, a América Latina e a África? Vai ser o Brasil. Nós estaremos produzindo coisas importantes para o Brasil, que permitirá que o Brasil se coloque uma outra liderança no mundo, que permita também que a gente tenha também outros atrativos, outras vendas, outras formas de geração de valor e empregos aqui no Brasil, através dessas vacinas.
Doutor, eu queria agradecer aqui, doutor Gonzalo Vecina Neto, a participação aqui no Análise de Fato dessa semana. Doutor, muito obrigado. Ora, o prazer foi meu, estou sempre às ordens. Perfeito. Então, você acompanha o Análise de Fato toda quinta-feira, logo depois do Giro Nordeste às 7 da noite, e o Análise de Fato às 8 da noite. Eu volto semana que vem. Um abraço e até lá.